Estamos aqui com mais um podcast na rede com a Alan. E hoje, mais uma vez, como convidado, meu amigo Eudásio Menezes, aqui conosco. E hoje nós vamos conversar com o primeiro governador do PT, que devia ter sido e não foi. E vamos conversar sobre essa história, sobre essa eleição e sobre a pequena diferença que definiu essa eleição. Então, quem está aqui com a gente é o deputado federal José Ayrton, do Partido dos Trabalhadores. A sua delegação aqui está com a Liliane Araújo, que é membro do Diretório Nacional do PT, e o nosso amigo Nailton Marques, que já conversou com a gente numa live muito boa, que é membro da Executiva Estadual do PT e secretário da Juventude de Maracanaú. Eudásio. Mais uma vez é um prazer estar aqui na TV Pitaguari. Vamos lá entrevistar aqui o Zé Ayrton Cirilo, que foi prefeito de Capuí, fez um grande trabalho lá, desenvolveu, se não me engano, parece-me que o programa Bolsa Família nasceu lá, não foi certo? Não, Bolsa Família não. Nós tínhamos vários programas, Agente Comunitário de Saúde, Programa Não, Saúde desculpa, da Família. do Agente Comunitário de Saúde e Programa PSE. Pronto, Programa de Saúde da Família, que nasceu em Capuí, na sua gestão. Mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Beleza. Então eu queria começar aqui com o deputado, que nós tivemos um trabalho parecido, eu aqui em Maracanaú e o deputado lá em Capuí, que foi aquele processo de emancipação dos municípios, né? Exatamente. E esse foi o início da sua carreira política? Primeiro, eu quero, viu, Alan, dizer do prazer, da alegria de estar aqui na TV Pitaguari, sobretudo aqui nesse município tão querido, que é Maracanaú, né? Abraçar aqui o nosso companheiro, amigo de longas datas também, o Eudásio, e a todos vocês, telespectadores e ouvintes que estão nos acompanhando. Eu venho aqui acompanhado da doutora Liliane Araújo, que é a nossa dirigente do PT Nacional, do Nailton, que é nosso secretário também da Juventude, o Moisés, que também é companheiro nosso, né, que eu conheço de muitos anos, e do John, que é nosso assessor de imprensa, né? Nós temos uma caminhada muito grande, inclusive com uma semelhança das lutas emancipatórias, porque na época, né, de Maracanaú ser município, foi criado uma comissão pró-emancipação. E eu, juntamente, na época, com o Almir Dutra, que se tornou até o primeiro prefeito aqui, participamos de muitas reuniões nesse processo. Então, Maracanaú, depois de 64, foi o primeiro município a ser emancipado, né? A eleição do Almir foi em 84 aqui, e a minha em Capuí, porque em Capuí passou para ser depois, foi em 85. Então, o Almir foi o primeiro prefeito aqui, eu fui o primeiro prefeito também de Capuí em 1985. Depois, eu fui prefeito novamente, de 93 a 96, fui 2 vezes prefeito. Depois, saí de Capuí e vim morar em Fortaleza, que eu já morava, na verdade, eu moro em Fortaleza desde 10 anos de idade. Mas fui vereador na capital, né? E também fui candidato a governador do estado 2 vezes. E aí você... Mas roubaram aquela eleição ou não? Já é a segunda eleição, de 2002. A eleição foi roubada, fraudada, total. Por quê? Porque nós ganhamos as eleições, eu digo, disparado. Sabe por quê? Porque, assim, nós recebemos várias denúncias que vários eleitores que não foram votar no segundo turno, em vários municípios do Ceará, entre eles Barroquinha, mais Alto Santo, Pereiro, Pedra Branca, Potiretama, foram municípios que nós recebemos uma lista de pessoas que não tinham ido votar, que enviaram os comprovantes dos Correios que não foram votar. Então, no caso de Barroquinha, 921 comprovantes dos Correios das pessoas que não foram votar. Eu encaminhei essa lista para o Ministério Público, foi criada uma comissão e o Ministério Público fez várias apurações constatando exatamente
que as pessoas, no caso de Barroquinha, alguém votou no lugar delas, né? E mais, várias pessoas, na época, eu me recordo assim, 258 pessoas, se não me falha a memória, tinham transferido do distrito, mas o nome estava na lista, votado no lugar dessas pessoas. E mais, vários defuntos, né, com certidão de óbito, né, e eu me recordo também assim do número em torno de 36 defuntos. O Ministério Público pegou a certidão de óbito nos cartórios, mas o voto do defunto estava dentro da urna. Alguém votou no lugar dos mortos. Essa mesa espírita então, era forte. Os espíritos são fortes. Então, eu estou dando aqui um exemplo só de Barroquinha. Eles tomaram a nossa eleição, para você ter noção. Além de Barroquinha, que aconteceu isso, porque foram 16 grandes fraudes. Essa foi uma delas, do povo que votar no lugar das pessoas que não foram votar. Outra, nós tivemos várias eleições manuais em vários municípios do Ceará, como é o caso de Trairi, São Gonçalo, Beberi, por exemplo. E o que aconteceu? Várias urnas em que eu tinha tirado no primeiro turno, digamos, 100 votos, no segundo turno só tinha tirado 10 no segundo turno. Então, encheram as urnas contra a minha eleição manual. Essas eleições que querem voltar a introduzir é um risco, porque ninguém fala disso. Né? Então, nós tivemos esse caso de vários municípios, do povo que não, né, que aconteceu as urnas manual, inclusive até com a urna eletrônica que tinha sido introduzida nessa época, mas não tinha a digitalização, que essa é a grande diferença da segurança das urnas agora, porque naquela época não tinha, né? Era só botar, tinha a eletrônica, mas era o nome, qualquer pessoa botava. Digitava o número do título e pronto. Entendeu? Outra fraude, por exemplo, aqui em Fortaleza, várias urnas não foram apuradas porque o juiz alegava que os fiscais da coligação não tinham assinado os boletins das urnas. Como eu ganhava de 3-1 na capital, né, embora aqui em Maracanaú, eu tirei aqui 90% dos votos aqui em Maracanaú no segundo turno. Então, portanto, as nossas eleições, eu falei aqui 16 fraudes, é um escândalo na Justiça Eleitoral do Ceará que foi abafado. Mas por que esses processos na Justiça demoram tanto, deputado? Não anda, o prefeito termina um mandato, é candidato de novo e o processo da primeira eleição ainda está parado. É uma coisa que eu sempre Alan, vi. É assim, o povo às vezes reclama que não tem lei no Brasil. O Brasil tem lei demais. O problema é a estrutura do Poder Judiciário, que não tem celeridade nos processos. Essa é uma das grandes questões. E todos sabem que justiça tardia é injustiça estabelecida. Então, esses processos que não são julgados, que são retardados por magistrados, seja juiz, desembargador, até ministro, que não julgam, né, é quem é responsável, na minha leitura, por parte da descredibilidade do Poder Judiciário. E também a gente sabe, infelizmente, que às vezes há muita utilização de interferência política nos julgados, que também atrasa esse processo. Felizmente, eu posso dizer aqui para vocês que hoje a composição do Tribunal Regional Eleitoral é uma composição de magistrados muito corretos, que têm julgados, inclusive, todos os processos com uma celeridade grande. Inclusive, já tivemos eleições suplementares, né? No primeiro ano. Cassações de prefeitos, de vereadores. Então, eu parabenizo a Justiça Eleitoral do Ceará, né, pelo trabalho célere e pela autonomia, independência e lisura do processo dos julgados que a gente tem tido aqui no Estado. Realmente, com menos de 6 meses de mandato, nós já tivemos eleições suplementares, que antes nunca acontecia, demorava anos e anos. Eu dou agora. Lembrando que essa narrativa do deputado Zé Ayrton, em relação à questão da eleição, pessoal, deixar claro que é o seguinte, era na época do voto impresso, do voto manual, voto de papel, que estão querendo retroagir agora e regredir para isso. Então, feita essa consideração, deputado, como é que o senhor avalia essa questão
dessa revolução que está havendo aí em Brasília, em relação a essa questão do presidente Bolsonaro estar insuflando o povo contra as instituições, contra essa questão do voto impresso, pedindo a volta do voto impresso, quando se sabe que a urna eletrônica ela é mais segura e que ela também é passível de auditagem. Porque, por exemplo, quando você vai iniciar o processo eleitoral, ela emite uma zerésima, ela emite um boletim no qual não consta nenhum voto, e ao final do processo, às 17 horas, ela emite um voto, um outro boletim com a quantidade total de votos. E aquilo ali certamente serve para a conferência e, melhor ainda, os fiscais de partido que estão nas sessões levam e a gente costuma até receber e faz a previsão antecipada dessa questão. Como é que o senhor analisa essa posição hoje em Brasília e essa votação que a gente acreditava que ia ser, em relação à PEC, ia ser bem menos pessoas adeptas, e se fosse um projeto de lei normal, teria passado o voto impresso. Não passou porque era uma PEC. Como é que o senhor avalia essa questão, deputado? Olha, eu, com toda franqueza, eu acho que, infelizmente, o governo Bolsonaro, ele tem prestado um desserviço à nação, não só nesse aspecto aí, mas em fake news, desinformações, que acaba induzindo as pessoas, algumas até de boa fé, a acreditar naquilo como sendo verdade. E uma delas é essa questão do voto impresso. Eu recebi muita cobrança, muita pressão, de muita gente me ameaçando, inclusive, se eu não votasse a favor. Mas, olha, eu posso dizer assim, com toda sinceridade e afirmar categoricamente para vocês, se existe uma eleição com votação mais segura, são as votações das urnas eletrônicas. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, houve um processo de evolução, não que as urnas fossem fraudadas, porque elas nunca foram. O que houve fraude anteriormente, como eu citei aqui, era as urnas que não estavam com a exigência da biometria, por exemplo. Não tinha tantas auditorias como tem hoje, porque nós fizemos seminários. Não era na colocação do voto, era na identificação do eleitor. Do eleitor, tá entendendo? Então, foram feitos vários seminários, várias discussões com amigos, com vários técnicos, inclusive com hackers, entendeu? Para eles acessar o sistema e tentar fraudar o modelo. Não consegue. Esse modelo brasileiro, ele é referência, inclusive, em 64 países do mundo, não é só aqui no Brasil. E é um modelo muito, como você falou aqui, auditável, seguro, transparente, porque antes das urnas ser carregadas, elas já são fiscalizadas, auditadas, entendeu? Qualquer partido pode fazer qualquer tipo de levantamento técnico da mais alta especialidade, né? Da área de ciência e tecnologia, né? E foi feito várias, entendeu? Discussões, todas as pessoas que dizem, que levantam suspeita, elas levantam, como o Jair Bolsonaro, sem prova nenhuma, ele não tem prova nenhuma disso. E foi dado todos os elementos para provar. E ele admitiu isso na própria live. Pois é, porque as pessoas dizem a coisa da boca para fora, sem ter elementos comprovatórios do que ela quer uma vontade dela. E no caso do Jair Bolsonaro, do presidente, como é que se tivesse fraude ele não tinha sido eleito? Entendeu? Porque se tinha fraude, como é que ele podia ser eleito? Você vai contestar um sistema que permitiu, não é agora não. Tu sabe quantas vezes Bolsonaro... Desde quando ele é candidato, ele já foi deputado. Eu estou no 4º mandato como deputado federal. Né? Ele teve, sei lá... 7 mandatos de deputado, 10 mandatos, ele, o filho e tudo. E todos foram eleitos com esse sistema eletrônico, cara, que é um sistema seguro, auditável, rápido, ágil. E o mais sério que eu vejo, é porque o voto que eles querem que retorne, que eles chamam voto impresso, aí sim que você pode permitir que haja bula nesse sistema. E também tem o efeito assim, olha, você pode contestar, levar isso juridicamente, indefinidamente para
um processo de recontagem de voto, de questionamento indefinido, além dos custos elevados que um modelo desse pode acarretar. Então, eu votei assim com muita segurança, muita firmeza. Sei que muita gente não vai votar em mim por isso, né? Um direito que o eleitor tem. Eu respeitarei isso, que a consciência das pessoas é algo sagrado. Mas a minha também é, porque eu preciso ter a minha consciência em paz, tranquilo, de que eu não fiz, a não ser votar contra um modelo ultrapassado que nós já não esquecemos. Então, os países que, de fato, né, vêm avançando nesse modelo brasileiro, e eu acho que, apesar do resultado, foi apertado, porque tu sabe, né, a campanha muito pesada, muita cobrança, muita pressão. As pessoas... É verdade que foi distribuído recurso para emenda parlamentar? Eu não posso lhe assegurar, porque eu não digo algo sem ter assim, como elementos comprovatórios. Não vai dar uma de Bolsonaro. Porque você levantar esse tipo de suspeita, sabe? Eu não faço isso. Quando eu faço uma acusação, é porque eu tenho alguns elementos e alguém me processar, tá aqui, ó. Então não é preocupante o governo Bolsonaro ainda ter aquela maioria no Congresso? Olha, preocupante mas você tem que entender que, assim, o governo, ele tem uma estrutura de poder muito grande. A maioria dos governos, né, eles têm, por exemplo, aqui, Roberto Pessoa, né, o prefeito nosso, tem uma maioria no parlamento, construiu isso. Não, graças a Deus o Bolsonaro não tem a que nós temos, a que o Roberto tem aqui. Porque aqui de 21 vereadores, 20 apoiam o governo. Então graças a um trabalho. O governo do Estado, o Camilo, tem ampla maioria na Assembleia, em Fortaleza e em Brasília, porque assim, a maioria dos parlamentares, eles são eleitos representando demanda da sociedade, de interesses, entendeu? Sociedade, e quem concretiza esses projetos são os governos municipal, estadual e federal. Então, deputado, vamos supor que as pesquisas são verdadeiras, certo? Supondo que as pesquisas são verdadeiras, os deputados lá em Brasília não se preocupam muito com o que o povo está pensando, porque pelas pesquisas o apoio do governo Bolsonaro em Brasília deveria ser bem menor, porque nas pesquisas a rejeição do Bolsonaro é 62, 62, 65. Mas isso, olha, Alan, é uma coisa ainda que está sendo, olha, o Bolsonaro, ele tinha muito apoio, ele foi se desgastando, aí ele vem trombando contra vários segmentos, entre eles os ministros, o Supremo, mas também com os parlamentares. Agora, é evidente, tem uma base de parlamentares que são aliados, entre eles o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, o Arthur Lira, que é meu colega na Câmara. Eles foram eleitos com essa base. Mas eles sabem também, olha, quando esse tipo de pressão começa, assim, a panela vai esquentando. Chega um ponto que as pessoas não... Não, o Arthur Lira foi ético nessa votação. Não. Ele foi... Não, ele é um cara ético. Se ele não fosse, ele tinha feito alguma coisa para... Pois é, então o que é que eu acho, sabe? Isso ainda está um processo de cobrança, de pressão, mas inegavelmente Bolsonaro, ele conseguiu, né, construir uma narrativa de discursos que acaba agradando várias pessoas, por várias razões, entendeu? A gente, Alan, nós temos uma sociedade, infelizmente, muito cheia de problemas. Nós somos um país escravocrata, o país foi colonizado num processo muito difícil. Nós herdamos essa herança do colonialismo, da escravidão. A escravidão no país foi 300 anos. Então, nós temos uma cultura ainda muito difícil. Então, a nossa essência é conservadora. Muito conservadora, a falta de conhecimento, de informações, sabe? O povo, vamos ser bem claros, nosso povo é um povo sofrido, é um povo que não teve acesso. Então, a informação... Eu sou um privilegiado,
porque eu saí de Capuí, olha, onde eu nasci, né, não tinha nada, escola. Meu pai era analfabeto, entendeu? Eu sou de uma família de 19 irmãos. 9 homens, 9 mulheres, oficial, porque ainda tem 8 de 3. Então, o que acontece? Eu escapei, sabe por quê? Porque minha irmã mais velha, a Jacira, ela veio morar em Fortaleza, fugiu. E eu me agarrei na saia dela com 10 anos de idade e vim morar com ela aqui. Meus irmãos trabalham na agricultura, eu mesmo trabalhei na agricultura. E meu pai queria que eu ficasse na agricultura, porque era uma forma, a mão de obra para ajudar na sustento da família. Então eu plantei milho, feijão, mandioca, carreguei algodão, bagaço de cana, sofri igual sovaco de aleijado. Mas você foi esperto, essa vida não é para mim não, vou embora. Não, porque eu acho que assim, só uma coisa, eu acho que o dedo de Deus mexeu na minha vida assim, desde eu escapei de 3 coisas. Escapei do tifo, que foi uma doença que acabou com minha geração. Eu só escapei porque bebi a sobra de um remédio de um vizinho chamado rubor de cavalo. Com 3 anos eu bebi uma lamparina de querosene. E aí eu passei 6 meses arquejando entre a vida e a morte com a vela nas mãos. Com 7 anos eu caí dentro do depósito de garapa de cana. Entendeu? Me pegaram pelos... Eu tinha desmaiado, pegado pelos pés, o moedor era o cordeiro, e foi ver se estava cheia a tina. E eu estava lá embaixo, e me pegaram igual um bode, eu consegui escapar. Aí papai disse que esse menino ia ser coisa muito boa ou coisa muito ruim. E aí eu acho que Deus... Tinha um propósito na sua vida. Propósito, e eu até digo isso, eu nunca quis ser político. Eu resisti muito, foi a primeira grande decisão na minha vida, porque eu não queria de jeito nenhum, sabe? Mas eu tinha sido um jovem que tinha feito muitas atividades em Aracati, que é a nossa cidade-mãe. Fiquei conhecido pelo trabalho com a juventude, né, com as semanas universitárias, acabava meu nome se projetando, mas não era meu desejo. Acabei tomando, a primeira grande decisão da minha vida foi ser candidato a vereador em 1982. Aí eu fui eleito, fiz uma jura que ia sair, mas não saí porque veio a emancipação de Capuí. Capuí tinha sido município criado pela lei 4.446, de 15 de janeiro de 1959. E quando chegou no golpe militar, foi anulada a lei. Igual o Maracanã. Igual o Maracanã. Então, o que acontece? Eu retomei essa luta, que é uma luta histórica, e sem querer, porque eu resisti, porque eu não queria ser prefeito, acabei sendo indicado e fui eleito, graças a Deus. Quando eu saio, eu faço uma jura que Deus tinha poder, mas não tinha poder de fazer eu voltar, e eu quebro a jura, voltando para a prefeitura a segunda vez. Depois eu moro para Fortaleza, e aí eu já estava fazendo direito, porque eu sou engenheiro, sou advogado, fazendo mestrado, e eu não pensava, em hipótese nenhuma, mais ser político, porque meu sonho era ir para a universidade, estudar e ser professor. Eu já estava fazendo mestrado, que eu sou mestre em Direito Público, mas veio a eleição 98, e no PT não tinha candidato, e eu tive que ir para o desafio, ninguém topava enfrentar o Tasso, que era um mito na época, e eu fui candidato. Tirei uma votação muito expressiva, inclusive 40% dos votos em Fortaleza e 13,9% no estado de Ceará. Quando chega em 2000, veio a campanha de prefeito, eu não queria de jeito nenhum. Um belo dia, me botaram para ser candidato a vereador sem eu saber. Aí chega a correspondência do TRE na minha casa e lá vai o meu dilema de ser eu não sei e a pressão cobrando, acabei sendo vereador. Entendeu? E quando chega em 2002, também eu não pensava ser candidato, porque eu pensava em encerrar minha vida preguiça de político. Acabei sendo candidato a governador novamente naquela campanha memorável. E a primeira campanha de deputado, em 2006, eu fui derrotado na tese, porque o PT decidiu apoiar o Cid contra a minha vontade, diga de passagem, entendeu? Porque eu sempre, fui contra essa aliança do PT, né? Inclusive eu cito até a questão histórica de Sobral, porque
O Ciro começou a bater no PT e bater no Lula e em mim na minha campanha de governador em 2002. Ele meteu o cacete. O Cid, que era o prefeito de Sobral, demitiu o vice-prefeito que tinha um cargo de confiança, o Edilson Aragão, porque estava fazendo campanha para mim e para o Lula. Mas o que eu quero lhe colocar é o seguinte, eu pensei em sair e eu cheguei para minha mãe, perguntei, mamãe, o nome da minha mãe é Santina, e, todo mundo quer entrar na política, eu doido para sair, por que é que eu não saio? Ela disse, homem, não briga com o seu destino não, vai cumprir sua missão. Então, política para mim tem sido uma missão de servir, é um sacrifício muito grande, mas ao mesmo tempo é algo extraordinário, porque você concretiza sonhos, projetos, ações, mas, meu amigo, a gente sofre, porque político sério, num país corrompido como o nosso, do eleitor despolitizado, né, é muito complicado essa missão. Nós deixamos você contar a sua história e ficar muito à vontade, mas agora nós vamos imprensar. Foi embora. Deixa eu só levantar uma questão aqui. Deixa eu só fazer uma questão aqui em relação ao seguinte. Primeiramente, essa história dele da política, eu me lembrei, quando a gente fazia, eu e um colega meu, a gente fazia a segurança do fórum ali em Maracanaú. Né? E esse colega meu só vinha dizendo o seguinte, rapaz, eu não quero trabalhar aqui não, é muito ruim. E passou uns 6 meses dizendo isso. Quando foi um dia, o Geraldo Bezerra, que era o juiz, presidente do fórum, mandou uma saída tirando ele de lá. No outro dia ele foi lá pedir para voltar. Eu lembrei dessa tua história. Mas eu me lembrei, sabe, porque nós estamos ao vivo aqui. Não, é gravado. É gravado. Pois eu me lembrei assim, a minha história é o seguinte, eu confesso a você, ó, eu estou na política contra minha vontade. Assim, eu não vou dizer que é porque eu não quero, não. É porque eu me considero um político mais ou menos correto, que eu não vou dizer que eu sou 100%. E eu tenho sofrido muito, sabe? E eu tenho tentado sair desse meio. Mas aí eu vou lhe contar. Você conhece a história do peregrino que saíram, né, vários peregrinos com a cruz, né, pagando uma promessa. Aí o cara cansado do peso da cruz, né, e ele não aguentava mais, aí já estava à noite, o pessoal foi dormir, ele encostou a cruz assim. Aí aproveitou e disse assim, sabe de uma coisa, eu vou trocar minha cruz para uma cruz mais leve, porque essa daqui eu não aguento. Não, meu irmão, o sofrimento aqui, aí saiu, testando a cruz. Ele chegava para uma, não, essa daqui está mais pesada que a minha. Aí foi testando outra, até que ele encontrou uma, que ele disse, essa daqui dá para me carregar. Aí quando amanheceu o dia, era a mesma cruz dele. Cada um com a sua cruz. Resumo da história, ó. Deus dá a cada um a cruz que pode carregar. A cruz que ele pode carregar. A minha é pesada, mas eu não reclamo muito, assim, porque eu acordo todo dia, eu agradeço só estar vivo a Deus, mas não é fácil não, ser político é uma missão muito prazerosa num aspecto, mas eu não sei, eu acho que Deus tem me dado uma cruz muito carregada, muito pesada, e eu tenho encarado com muito sofrimento isso. Mas, também. Olha, eu estava dando uma olhada, você falou que na primeira aliança do PT com os Ferreira Gomes, você já discordava, certo? E aí eu levanto a questão. Eu fui 10 anos do PCdoB, eu saí do PCdoB porque eu discordei da questão da ida ao colégio eleitoral. O PCdoB de público dizia que era contra e nos bastidores negociava conchavo para ir ao colégio eleitoral. E depois eu fui do PSB com meu grande amigo, que eu tenho um carinho, admiração imensa, Valtor Miranda. Para mim é um dos homens mais íntegros que eu conheci na minha vida. E o que eu vejo hoje, eu pego a lista de deputado e de filiado dos partidos e eu vejo cada comunista e cada socialista que não dá para acreditar que os partidos aceitaram aquelas filiações. Então para mim hoje é uma salada, não se respeita mais a questão ideológica. É verdade. E aí vem a seguinte questão, nós estamos passando pelo que nós estamos passando hoje, porque o poder atraiu demais os partidos ideológicos. E o PT também é culpado disso, por alianças que ele fez durante a sua vida. O que é que o senhor tem a dizer disso? Olha, eu concordo com tudo que
que você disse, eu inclusive posso ficar à vontade, porque assim, eu sou fundador do PT, mas eu tive que me filiar ao PMDB na época, numa conjuntura do Aracati, e saí posteriormente. Estava na prefeitura, né? E a minha saída, uma das razões também foi a questão do governo Sarney, entendeu? E eu, assim, tenho uma posição muito crítica e disse isso a vários dirigentes do PT e fui contra algumas coligações, algumas alianças, entre elas com o Ciro para ser ministro. Você tem noção, o Ciro que tinha batido contra nós, contra o PT, como eu falei aqui, acabou aderindo à campanha do Lula e o Lula nomeia ele ministro. Eu comprei uma briga com a direção nacional do PT, está na Folha de São Paulo, eu dizendo, olha, se o Ciro foi nomeado ministro, nós vamos ter guerra no Ceará. Está lá na Folha de São Paulo. Ocorre que o Zé Disseu, o homem todo-poderoso, nós tivemos um arranca-rabo, barrigadas assim, de discussões acaloradas. E o Lula me chamou para conversar e pediu minha compreensão em função da governabilidade. Ou palavra maldita. Palavra maldita. E eu tive que engolir isso. Inclusive o Lula está vindo agora e eu estava pensando meu discurso para dizer isso, ó, presidente, eu, em nome dessa governabilidade, eu já engoli tanto sapo, inclusive engoli o Ciro, bater em você, bater em mim, o Ciro demitir companheiro, chamar o PT de babaca e lhe atacar agora de todas as situações. Eu não acredito que o PT vá dar o palanque para o Ciro para continuar metendo a chibata no PT. Eu acho que eu vou arrotar, entendeu? Porque não dá mais para engolir esse tipo de situação. Infelizmente, o PT virou também parte de uma sigla onde muitas pessoas que não têm nada a ver com o PT, inclusive várias delas que eu tenho sérias restrições do ponto de vista da idoneidade, entraram no PT de forma fisiológica, aderidas em função de interesses do oportunismo, e que eu lamento muito isso, e é uma das minhas questões de ser contra parte do que o partido e a direção, inclusive, vem fazendo, sobretudo aqui no Estado, entendeu? Uhum. Então, eu tenho uma posição radicalmente contrária, inclusive vou dizer isso para o presidente Lula, tudo que eu estou dizendo aqui, mas, e esperar que ele não cometa os mesmos erros que foram cometidos em fazer alianças com pessoas comprovadamente que não têm menor compromisso ético, que não têm compromisso sequer com a própria aliança, né? Nem com a aliança. São um bando de oportunistas que querem o poder, né? E eu acho que é preciso ter muita cautela, muito cuidado, sabe? Porque, infelizmente, alguns companheiros do PT, eles se encantaram com o poder também. A esquerda se encantou, né, com o poder, porque o poder é algo muito atraente para alguns. Algumas pessoas ficam embriagadas com essa situação artificial de que o poder é tudo na vida dela, e alguém embarca nesse sonho, né? Eu não sei porque eu já fui vacinado, porque tive a sorte de ser vereador, prefeito, né? Governador, por exemplo, candidato a governador 2 vezes, nunca tive nenhum tipo de vaidade, sempre procurei ter limitações, porque o poder é cruel, entendeu? O poder não é fácil. É maravilhoso por um lado, mas você precisa saber, nem todo mundo está preparado para lidar com a questão do poder. E isso eu vou colocar para o Lula, também alertá-lo e esperar que ele não cometa os mesmos erros que foram cometidos no passado. A gente está quase entrando aqui no âmbito estadual, mas eu gostaria de voltar a Brasília. Pois não. Para a gente tratar de dois assuntos que nós não abordamos, eu não sei se o Alain ainda ia voltar, mas como eu sou meio ansioso nessas questões, que é exatamente, o senhor mencionou há pouco a questão de Deus te salvar sua vida, que era um propósito que teria, provavelmente, politicamente. Minha mãe diz. Né? Então, o que é que eu quero dizer? Até hoje eu tenho dúvida. O que é que eu quero dizer com isso em relação a Deus e a política?
A gente Eu tá não tenho vendo... dúvida de Deus, não. Desculpa, porque eu sou Dúvida da católico. mãe. Eu resolvo. Você tem dúvida da sua mãe, de Deus não? Não, ela disse, eu não tenho dúvida da mãe, não. Mas é porque assim, eu não sei, eu tenho dúvida do meu propósito, é isso Ah, mesmo. certo. Eu sei. Mas assim, Entendeu? Mas eu rezo de manhã e de tarde. Onde é que eu agora. quero- Eu tenho dúvida se meu sofrimento é em função disso. onde é que eu quero entrar nessa salada toda aí com Deus e a política? A gente está vendo ultimamente, em Brasília, uma proximidade muito grande e até perigosa entre as instituições religiosas e a presidência da República e a política em Brasília. E uma situação que está levando a certos extremismos que assusta. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, essa é uma situação muito séria e que eu tenho muita discordância, digo isso muito à vontade. Olha, eu sou católico, muito assim, forte, eu, minha mulher, como eu falei para vocês, eu rezo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é rezar e agradecer a Deus. E eu passo quase meia hora, porque eu rezo para minha família, minha mulher, meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos, minhas irmãs, meus compadres, minhas comadres, meus amigos, minhas amigas, entendeu? Eu rezo para muita gente, a lista é grande, né? Então, eu faço isso ao acordar e ao dormir. E eu tenho uma situação, eu acho que não dá para você misturar política com religião. A política é uma coisa muito humana de você lidar no meio do poder, dos interesses, né? É algo assim muito complexo e muito difícil, sabe? A religião, por outro lado, é algo muito divino, é uma espiritualidade que você tem que preservar. Eu, por exemplo, eu tenho muitas relações com muitos padres, bispos, muita gente da igreja, mas eu nunca pedi um padre para fazer algum tipo de pronunciamento, pregação, de apoio, de manifestação na igreja. Antes de ontem, eu estive com o padre Augusto, que é padre lá do Conjunto Metrópole Maracanã. Ele está querendo ser candidato. A primeira coisa que eu disse a ele, padre, eu gostaria muito do seu apoio. Agora, tem uma coisa, não faça política dentro da igreja, porque eu não acho que é correto você misturar a política partidária, sobretudo, com a questão Religiosa. Ele não quer dizer que o padre não tem uma posição. Eu acho que o padre tem que ter, porque naquele ambiente ele é o representante sagrado, né, da pregação das escrituras, e ele pode ter como Jesus. Você acha que Jesus foi morto por causa de quê? Posições Jesus foi políticas. morto, assassinado, Jesus foi preso, Jesus foi condenado, crucificado e, evidentemente, ele foi ressuscitado. Mas Jesus foi assassinado barbaramente, cruelmente, pela sua luta em defesa dos pobres, dos oprimidos. Ou seja, entendeu? uma posição política, Ele né? teve uma posição política, entendeu? fez a opção. Mas ele não aceitava, por exemplo, quem vê a pregação dele contra os fariseus, contra os judeus, nos templos, entendeu? Ele era implacável, inclusive metia chibata. Combatia Entendeu? as igrejas tradicionais. Tradicionais, o uso da igreja, inclusive do ponto de vista comercial. Então, essas são coisas. Agora, ele tem a posição. E muita gente não sabe que comunismo vem de comunidade. E o primeiro comunista, porque antes de Jesus tinha João Batista, né? Que veio para preparar o caminho. Que veio preparar o caminho. Todos eram comunistas porque viviam em comunidade, em comum, pregando a igualdade entre os homens, que ninguém é mais do que ninguém. Não é porque você é rico que você é melhor do que eu. Não existe isso. Isso foi uma construção do modelo capitalista que a gente tem, que criou esse esforço da acumulação do capital e segregou as pessoas do ponto de vista da religião, da raça, da cor, né, das condições. Então, eu sou absolutamente contrário à utilização da religião como um instrumento político, como acontece, sobretudo, nas igrejas pentecostais,
que faz essa pregação. E o que é mais grave que eu vejo, olha, é um cara com Bolsonaro, com todo respeito a alguns pastores. Rapaz, o cara dá uma de santo, defender família, defender Deus acima de tudo. Mas como é que eu tenho uma vida preguiça como Bolsonaro tem? O cara que casou, quantas famílias ele tem? Entendeu? Quantas famílias? O cara desse já separou 1, 2, 3 vezes, entendeu? Tem uma vida. E falar em nome de família é muita cara de pau. E os bispos da igreja... a falta de respeito, né, pela vida humana que ele demonstra. Agora, recente, eu tô falando verdadeiramente usar o nome de Deus em vão, né? Usar o nome de Deus para enganar os incautos, as pessoas desinformadas e as pessoas que, infelizmente, são enganadas por pastores picaretas, né? São pastores que usam a fé para explorar as pessoas financeiramente, espiritualmente. Rapaz, é uma coisa cruel isso, sabe? Eu, inclusive, entrei eu tenho um primo que é da igreja aí, protestante, e ele me chamou para ir lá no altar, lá na igreja. E eu fui, mas eu disse assim, rapaz, não faça nada não, pelo amor de Deus, porque eu não quero misturar aqui. Eu vim aqui só para trazer a minha presença. Aí eu me saí e o pastor fez uma pregação trazendo pão, trazendo peixe. Aquela oração pesada, quem não comprasse os pão e os peixes, não tinha purificação do corpo, ia para o inferno. Entendeu? Você tinha que comprar, né, para poder, e era parcelado. Rapaz, isso é um apelo, sabe? É um assalto, sabe? Ao bolso das pessoas pobres, entendeu? Que acreditam de boa fé na palavra desses vigaristas picaretas, que faz esse tipo de utilização da religião para dominar as pessoas. Então, eu sou totalmente contrário a isso. É um absurdo o que a gente está vendo, o uso da religião como instrumento de dominação da sociedade. Então, eu sou contra radical. Deputado, eu fui ateu quase a minha vida toda. Depois, por questões filosóficas, eu comecei a ler e a seguir mais a filosofia do budismo. Passei 5 anos no budismo. E há 2 anos e meio, eu me converti a acreditar em Deus. Mas eu tenho... A pessoa pergunta, qual a tua igreja? Eu digo, rapaz, eu quando quero orar, eu vou na videira, porque eu acho uma igreja contemporânea. Mas eu não tenho igreja... Mas você não é espírita, não? Não. Mas não foi cadecista, né? Meu nome foi dado pelo meu pai, que era espírita. Mas tu já praticou o espiritismo? Não, eu li o Evangelho segundo Allan Kardec, o Livro dos Espíritas 1, o Livro dos Espíritas 2, li tudo. Mas não se convenceu. Não consegui acreditar que eu podia conversar com eles. Não me convenci. E eu tenho dificuldade com rituais e com gente mandando em mim, certo? Então, então eu digo hoje que eu não tenho igreja. E a minha igreja é aquela que Jesus pregou, onde tiver mais de um, ali estará a minha igreja juntas. Então eu faço a igreja dentro de mim. E eu não quero atacar todos os pastores. Claro que não. Deus não gosta de generalizar. Não, é verdade, porque tem padre também que faz a mesma coisa. Mas eu já fui coordenador... eu já fui coordenador de campanha política. Uhum. E não imagine as propostas que eu já recebi de pastores. Inclusive você deve ter... são hilárias. Inclusive você deve ter estado numa onde o pastor dentro da igreja diz, olha, se tu não votar no candidato X, tu vai pro inferno. É verdade. Viu, Alan, eu fico com muita vontade, assim, minha família, como eu disse, é muito numerosa. As mulheres, praticamente, começam pela minha mãe, é evangélica, eu tenho um irmão pastor da igreja da Assembleia de Deus, e os outros são católicos como eu. Então, estou falando aqui muita vontade, porque eu falei da igreja protestante, mas também tem da igreja católica, para você saber que tem padre, bispo que fazem esses artifícios que numa são campanha complicados. Aqui, nós montamos um comitê com o objetivo de dar 5 mil votos foi seu companheiro, ao meu amigo particular e nosso
ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, nós ficamos de dar 5 mil votos ao Raimundo Gomes de Matos no comitê. E chegaram 2 pastores com uma lista de 17 pastores para nos dar 20 mil votos. Aí eu e o outro coordenador, que era o homem do dinheiro, que era o outro coordenador, ele disse, rapaz, Alan, vamos fazer o seguinte, vamos fechar com esses pastores, vamos fechar o comitê e vamos para a praia. Porque nós estamos trabalhando aqui, vamos trabalhar para dar 5 mil votos. Os homens chegam com uma lista de 20 mil votos aí. Então é essa coisa que não se deve misturar. Usar o seu cargo ou o seu poder de influenciar religiosamente uma pessoa. Mas isso é forte. Eu tive uma empregada lá em casa que ela fazia 10 anos que estava com a gente, criou meus filhos, era nossa amiga, todo o sufoco dela a gente chegava junto, pagava ela direito, tudo. E eu fui pedir um voto a ela, ela disse que não me dava o voto porque tinha que dar o voto ao pastor da igreja dela. É pesado. Se eu fosse um daqueles caboclos mesmo da época do interior, depois pega suas coisas e Coronelzinho. Mas não, eu tive que engolir. É verdade. Ela disse, não, seu Alan, eu adoro o senhor já me ajudou muito, mas eu tenho que dar o voto ao pastor da minha igreja. Não, é uma dominação muito forte. Eu, inclusive, vou aproveitar aqui, eu tive também, como eu disse, minha família é grande, e eu tenho um primo também que é evangélico, que ele me procurou. Eu não me lembro agora quantos votos eram, mas era uma carrada de votos, sabe? Era voto demais que eu já estava eleito. Aí eu disse, olha, e ele me pediu um volume bem considerável, né? Aí eu disse assim, olha, primo, irmão, é o seguinte, já que você é um homem de fé, né, e diz que vai dar essa votação, deixa os votos cair na urna. Quando os votos cair na urna, eu acredito que o milagre aconteceu, entendeu? Entendeu onde Tomé? E tal. Mas vamos fazer o seguinte, eu não posso fazer esse acerto agora. A minha é depois da eleição, para me saber o resultado do milagre. Mas tem um amigo meu aqui, que eu não vou citar o nome, que ele pode fazer uma parceria. Fizeram a parceria. Aí eles prometeram a ele, né, dar nessa faixa de uns 50 mil votos, sabe? Um candidato a deputado estadual. E ele honrou os compromissos e tal. Você sabe quantos votos a pessoa tirou desses 50? No geral, todinho. Toda a votação dele. Toda a votação dele não chegou a 8 mil votos. É aquela história. Se o cara tem, que nem o caso do Alan, você na rua agora, 50, se ele tivesse 50 mil votos ou 20 mil votos, ele não ia para ninguém, não, ele ia ser candidato. Pois é, então eu não caí nessa porque eu acreditei na fé, no milagre, mas o milagre não aconteceu. Foi Tomé. Mas eu tô salivando para entrar num tema. Tu já vai voltar para cá? Não, Esse foi Brasília, ainda tem outro tema. Não, tu gosta muito de Brasília. Eu gosto da CPI. Eu queria que ele conclua Brasília. Brasília, eu falei dois. Nós falamos do né? aspecto religioso e agora nós vamos entrar no aspecto político, que é praticamente a mesma coisa hoje em Brasília. Essa questão da CPI da Covid. Como é que o senhor vê essa questão lá? O que é que o senhor acha que vai dar? Se vai ser mais uma pizza em Brasília? E o posicionamento em relação a isso? Porque hoje a gente vê lá mais discursos para formar uma campanha eleitoral do que praticamente uma investigação séria. Como é que o senhor avalia essa posição da CPI em Brasília e qual a sua análise em relação ao resultado que ela vai trazer para a sociedade brasileira? Olha, eu, em princípio, não sou muito favorável à CPI, não, porque é sempre um palanque muito político. Mas confesso a vocês que essa CPI tem me surpreendido positivamente, porque a gente sabia que havia omissão por parte do governo federal com relação a não tomar medidas preventivas e o governo ter criminosamente indicado remédio nada aceitável, sem comprovação científica, é o caso da ivermectina, da cloroquina, que foi receitada, adquirida pelo governo brasileiro. Foram milhões que foram adquiridos. Então, o governo foi omisso, né? E, mais do que isso, o governo foi criminoso nesse aspecto de indicar remédio sem comprovação. E, a meu ver, a CPI ela vem desnudar isso. Ela comprova
que o governo foi omisso, né? Porque tinha todas as solicitações de aquisição das vacinas pelas empresas, né? A Pfizer, por exemplo, né? Que fez mais de 100 pedidos de requisição no começo da pandemia. O governo não fez nenhum tipo de aquisição. Quis comprar, foi a Coronavac. Vocês viram, dentro de um processo fraudulento, superfaturado, com outros interesses, com intermediações de outros grupos. E, portanto, a minha visão é que essa CPI ela veio desnudar a irresponsabilidade do governo, ela veio comprovar exatamente aquilo que eu falei, por exemplo, essa capitã cloroquina, que é a Mayra Pinheiro, que é cearense, isso é um irresponsável, entendeu? Ela com aquela médica, outra que formava, tinha um comitê paralelo, uma japonesa lá, né? Anise Yamaguchi. Eu não sei nem o nome dela. ela não sabia a distinção de uma ameba, de um vírus, entendeu? E todo mundo sabe, olha, vamos ser bem francos, essa é uma epidemia mundial. Não é a primeira, porque nós tivemos várias epidemias no mundo. Qual é o remédio, por exemplo, que existe para você enfrentar várias epidemias sem ser vacina? Você tem sarampo. Tem remédio para sarampo? Não, é vacina. Né? Coqueluche? Não, vacina. Malária é o quê? Vacina, entendeu? Então, todas as epidemias viróticas, o remédio é vacina. A própria gripe comum hoje é vacina, né? Vacina. Então, a HN1, entendeu? A influenza, enfim, várias epidemias do mundo. Então, por quê? Porque isso é estudado cientificamente em laboratório, feito exatamente para se contrapor, né, o vírus. Então, como é que você, que é um profissional da medicina, um médico, que tem a obrigação de saber tudo isso, e você indica remédios sem ter estudo científico? Isso é crime, entendeu? Porque uma coisa é assim, olha, eu, como cidadão, eu posso indicar que você pode tomar aí uma erva, você pode ser medicado, tomar um chá, uma coisa. Mas eu sou engenheiro e eu sou advogado. Então, como engenheiro e como advogado, se eu fizer uma construção errada, eu botar, por exemplo, a composição de um concreto armado ou de uma ferragem errada. Sem qualidade, a responsabilidade é minha, amigo, porque eu sou profissional. Eu não posso cometer esse erro. Se eu cometer, eu cometo crime. Se eu sou advogado e eu também faço uma peça jurídica errada, entendeu? Se eu não redijo, não faço corretamente o que você coloca, por exemplo, quando você faz uma peça jurídica requerendo, né, algum tipo de demanda, você se baseia em quê? Nos códigos de processo, né? Nos códigos, né, tanto no caso de delito penal, Código Penal e no Código de Processo Penal. No Código Civil ou no Código de Processo Civil. Entendeu? Então, tudo tem normas que você tem que seguir. Então, como advogado, eu não posso também fazer nada errado. Se eu fizer, eu estou cometendo crime. Então, como é que um médico, uma médica, faz um absurdo desse para um cidadão? E está aí a situação. A quantidade de óbitos que nós estamos tendo, 560 mil pessoas que vieram a óbito no país por omissão do governo, por o governo achar que era uma gripezinha, por o governo não ter medidas preventivas de evitar aglomeração, de uso da máscara, de uso do gel e da vacina, que só veio ser adquirida recentemente. Então, rapaz, a quantidade de pessoas, da minha relação pessoal, de amigos que faleceram, né, em função do Covid, cara, é um absurdo. Essas famílias têm que entrar com processos, entendeu? Para processar o governo brasileiro, para processar o presidente da República, para processar quem se omitiu na sua responsabilidade no combate à pandemia. Então, eu vejo que a CPI, ela clareia
né, desnuda nos relatórios que vão ser apresentados e nos depoimentos que foram dados do general Pazuello, que mentiu, que era o ministro da Saúde, entendeu? O próprio ex-ministro, o Mandetta, desmascarou ele e vários. Então, a CPI, ela trouxe algo muito importante, que foi revelar as omissões e os crimes que esse governo genocida tem feito contra a população. Deputado, nós estamos, como é um programa para a rede social, a gente tem um tempo determinado, né, para as pessoas terem mais interesse até em assistir. Então, nós estamos meio apertados. Então, eu vou puxar aqui o último tema do nosso programa, que é a sucessão estadual. Até hoje, o que a gente vê é a oposição com o capitão Wagner, que acabou de receber praticamente o apoio oficial do Bolsonaro, né, lá em Juazeiro. E do lado da situação, a gente tem um imbrógliozinho, né, que é ligado à questão nacional, que é um palanque PDT, um palanque PT, ou um palanque só dividido por dois, ou racha PT com candidato, PDT com candidato. Camilo saindo para o Senado, a Isolda assume o governo. Então eu queria que sua pré-candidatura que foi lançada, o combate dentro do próprio partido pelo Guimarães, então eu queria deixar você à vontade para falar sobre essa questão aí. Inclusive é o seguinte, o Lula está vindo agora, sexta-feira, né? E essa é uma situação desafiadora que nós vamos ter no Ceará, porque a conjuntura aqui no Estado enfrenta o desafio do fato do Ciro, né, ser candidato e vem de forma virulenta, de forma covarde, atacando o PT, atacando o Lula e atacando nós. Só que eu vou dizer para o Lula, Lula não é de agora não. Ele me atacou na época, desde quando eu fui candidato a governador e você presidente. O Cid demitiu o Edilson Aragão do PT porque estava fazendo campanha para nós. O Cid chamou os petistas de babaca, que você estava preso. O Ivo, que é o prefeito, diz que para diferenciar do Lula só basta ser honesto, como eles fossem a fina flor da honestidade. Entendeu? De onde é que ele tira o dinheiro das campanhas? Então, eu vou questionar isso por quê? Porque eu tenho levantado, né, a discussão. Primeiro, lamentar que o PT do Ceará esteja totalmente omisso, conivente com essa situação, né? Porque eles estão, de certo modo, numa situação sem querer se confrontar com o Camilo, que o Camilo vem conciliando isso, como, na minha leitura, tentando conciliar o inconciliável. Porque o Camilo tem uma gratidão ao Ferreira Gomes, mas ele se esquece que o PT, em 2006, eu deixei de ser candidato a governador, porque o PT me derrotou, entendeu? Eu fui derrotado contra o Ferreira Gomes, né? O Cid, para apoiar o Cid Gomes. O Cid foi governador 2 vezes. E foi um governador que teve muito apoio dos governos do PT, do Lula. Todas as obras deles, praticamente, tudo foi governo do PT. Então, eles apoiaram o Camilo por uma situação que também, se não apoia, tinha perdido, porque o Eunício era um candidato forte. Ele queria ir para o Senado, o Cid. Não foi, ficou até o final do governo e apoiou o Camilo, que vem fazendo um grande governo. E eu defendo a continuação, inclusive, da aliança, desde que o PT encabece a chapa, porque não é aceitável o Lula ser candidato a presidente da República, né? Aqui no Ceará, onde você vai ter um dos principais adversários, que é o Ciro, o PT abrir mão de um palanque para o presidente Lula, para deixar o palanque a serviço do Ciro Gomes. E eu me baseio nisso para dizer, primeiro, nós precisamos ter um palanque leal ao presidente Lula aqui e ter uma identidade política, um alinhamento político com os mesmos princípios, mesmos ideais do projeto nacional. É muito importante isso.
Segundo, onde o PT governa, são 4 estados. Nós estamos governando a Bahia. Lá, o governador poderá ir para o Senado e vai ter candidato a governador do PT, que é o Jacques Wagner. No Rio Grande do Norte, que é a Fátima Bezerra, vai para a reeleição. No Piauí, o Elton Dias vai para o Senado e vai apoiar o Rafael Fonteles, que é o secretário de Finanças. Inclusive, lá nós vamos ter uma situação de racha, porque o PP do Ciro Nogueira e o Elmano Ferreira, que era do PROS, desculpe, que é senador, vão apoiar o Ciro contra o PT. Então, onde o PT governa, o PT deve ter palanque para o Lula. Aqui no Ceará não pode? Que negócio é esse? Entendeu? Como é que nós vamos deixar? E olhe que eu acho que nós podemos manter as alianças aqui. Porque se não tiver aqui, eu vou defender que nós possamos construir uma aliança que garanta o palanque do Lula, seja com o PSB. O Lula estava em Recife, teve uma outra acolhida lá com o governador, com o João Campos, prefeito, né? Seja com o PMDB do Eunício Oliveira, porque o Eunício só vai estar nesse palanque se não tiver o Ferreira Gomes, porque o Ferreira Gomes traíram ele foi derrotado em Fortaleza praticamente, embora em vários outros municípios, mas, aliás, ele ganhou dos 184 municípios, me parece 154 municípios do Ceará, rapaz. Então só perdeu aonde? Aqui em Fortaleza. Teve um absurdo, maior. Entendendo? E o Eunício foi um grande senador que ajudou muito o estado do Ceará. Então, como é que o PT vai abrir mão disso, certo? Como é que nós vamos, tendo o governador, né, do PT, o PT vai abrir mão para botar um candidato do PDT, eles tendo a prefeitura de Fortaleza, que é outra situação. Porque na época que nós apoiamos Cid, a Luiziana era prefeita de Fortaleza, que foi reeleita com o apoio dele. Agora eles vão ficar com a prefeitura e com o governo do estado, e o PT vai ficar o quê? Só cheirando, entendeu? Porque o Camilo, se for para o Senado, isso não representa, entendeu? Porque mesmo hoje, com o Camilo sendo governador, com todo o respeito, o PT não está à altura dentro do seu secretariado, numa composição que seja representativa. Quem governa é o Camilo, entendeu? Não é o PT. Hã? Quem governa é o Camilo, não é o PT. Na verdade, quem governa, né, é Camilo com Ferreira Gomes. Não, exatamente. O PT tem uma participação. O PT não governa o estado do Ceará. Ele tem um governador que é filiado. Não, é evidente, né? Certo? Eu não vou esconder aqui o sol com a peneira, não. Entendeu? Há uma situação que não é normal. Como é que isso é normal, tendo o governador do PT, quantos secretarias o PT tem? Qual é a participação nossa? Qual é a participação minha, por exemplo, eu como deputado federal? Sou no 4º mandato. Onde é que nós temos representação? O PT deu toda a representação que ele tinha para o Zé Guimarães, rapaz. Não, é verdade, o Guimarães é a força que tem representação dentro do partido. Ele tem não, mas eu não estou falando dentro do partido, estou falando dentro do governo. Não, mas a única força mesmo que está representada dentro do governo é a força do Guimarães. Porque eles têm maioria lá dentro do partido, eu acho que é desproporcional, porque nós temos uma participação aqui do PT. Tiraram ela do ar. Né, e nacional. Caiu? Não. Não. Então, eu acho que essa situação aí não bate. E é por isso que eu vou lhe adiantar aqui, olha. Tem parlamentares que estão tudo calados, não querem comprar briga, tudo bem. E tem parlamentar até fazendo defesa de alguns nomes, que é o caso, né, do Cid ou do Roberto Cláudio. Eu, deputado Zé Aísio Cirilo, do PT do Ceará, fundador do partido, no 4º mandato como deputado. Vou dizer para o presidente Lula, se for esses nomes aí, nem com anzol no olho, que eu sou cabra da praia, entendeu? Eu sou da terra de dragão do mar, presta atenção, entendeu? Não tem como eu apoiar esses caras aqui. Vou deixar isso muito claro, muito registrado, porque se me obrigar, tem que me expulsar, porque eu não vou apoiar, né, esses caras que metem a chibata no PT, me metem, desde quando eu fui candidato a governador, me discriminaram, entendeu? E, portanto, não aceitarei esse palanque aqui comandado por essa turma de Ferreira Gomes aqui no estado. Curto e grosso. Pronto, para que melhor, para encerrar o nosso programa de hoje, do que uma declaração dessa, em primeira mão, do deputado José Ayrton. Muito obrigado pela participação, deputado. E o senhor provou que é um político de posição. Você tem que me acochar mais, para poder a gente
voltar aqui, outra oportunidade, fazer um debate para a população saber, sabe, que a gente precisa discutir essa questão do Ceará. Não é possível, e eu vou fazer um apelo a todos os companheiros do PT, né? Vou debater, vou discutir com a direção nacional, com a direção estadual, né? E agora com o Lula vou colocar na mesa essa situação que nós não podemos aceitar, essa discriminação, o PT ficar de joelho e virar uma sublegenda ou uma sobralização do PT do Ceará. Porque nós estamos na aliança lá em Sobral. Desde 96, o PT sequer tem um vereador. Tem a vice-prefeita, com a companheira de valor, a Cristiane. Mas o PT não cresce, não se fortalece, não tem estrutura nenhuma, nem um vereador. Entendeu? Então, vai querer sobralizar o PT aqui no Estado? Comigo, não, porque eu não vou aceitar isso. Eu sou da luta e tenho contribuição nesse partido, porque eu já fui prefeito, era um prefeito do PT do Brasil, estou no 4º mandato, foi 2 vezes candidato a governador, e vou lutar e resistir para que o PT do Ceará não vire sublegenda. Pois nós nos comprometemos, viu, deputado, a trazer o deputado novamente após a resolução dessa situação toda. Se não sair como o deputado acha que deve sair, ele vai fazer as suas críticas. Se sair, vai receber os parabéns pela posição firme que está tendo dentro dessa discussão da sucessão estadual aqui no estado do Ceará. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço, viu, Alain, no seu programa aí na rede. Eu adoro rede. O Eudásio Menezes, companheiros aí de luta, e a todos vocês de Maracanaú, essa cidade tão especial, tão querida. E um abraço aí ao nosso companheiro Roberto Pessoa, que foi nosso... É um grande amigo, sabe? É um parceiro nosso. Nós tem uma parceria aqui com a Secretaria de Juventude, com o Nailton. E, portanto, um abraço aí muito fraterno a todos os companheiros e companheiras. Vamos à luta. Infelizmente o tempo não nos permite, a gente ainda tinha muitas considerações, não chegamos nem a entrar ainda nessa área de Maracanã, onde nós íamos entrar, mas agradecer o deputado pela coerência e desejar a ele que ele tenha nessa empreitada a mesma sorte que teve a Luiziane no primeira campanha dela, que desafiou até o presidente Lula na época, né? E foi eleita. Pois é, ela enfrentou toda a cúpula do PT, nacional, estadual, e ganhou o eleitorado. Não é o meu caso, porque assim, para deixar claro, eu defendo a tese de que o PT tem que ter um palanque leal para o presidente Lula. Independentemente meu nome está apenas à disposição, mas tem outros nomes, melhores até do que o meu, a Luiziane Pimentel, que eu acho que pode muito bem representar o partido nesse desafio. Pois tivemos aí a entrevista com o deputado federal José Ayrton, do PT, e o nosso próximo entrevistado será o presidente da Câmara de Vereadores de Maracanaú, o vereador Demir Peixoto. Nosso programa será lançado no sábado, essa entrevista completa para você.